Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que o pagamento do auxílio emergencial será prorrogado até o fim do ano e que deve ficar entre R$ 200 e R$ 600 reais. Bolsonaro disse que gostaria de fazer mais, mas que há restrições orçamentárias sérias. A declaração foi dada durante um evento em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de uma usina de energia solar privada num complexo hoteleiro em Caldas Novas, cidade goiana a cerca de 300 quilômetros de Brasília. Cercado por ministros, parlamentares e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o presidente se queixou das dificuldades financeiras e da dívida da União, que aumentou por causa das despesas com o coronavírus. Na próxima segunda-feira, o governo entregará ao Congresso o orçamento previsto para 2021. Estamos fazendo o possível com os poucos recursos públicos que temos, que o Brasil é um país que deve muito e gostaríamos de fazer muito mais, mas temos restrições orçamentárias bastante sérias. Bolsonaro também voltou a confirmar que o pagamento do auxílio emergencial será prorrogado até o fim do ano. As parcelas devem ser menores do que os atuais R$ 600 reais, mas o novo valor ainda não foi definido. A decisão deve ser tomada e anunciada na próxima terça-feira, após uma reunião entre o presidente e líderes do governo no Congresso. A ideia é negociar o valor com os parlamentares, já que a proposta terá que passar novamente pela Câmara e pelo Senado. Sabemos da necessidade desse que recebe auxílio emergencial. E ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Nós, o Brasil, vocês gastam por mês 50 bilhões de reais nesse auxílio. E nós pretendemos, com um valor menor, que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do ano. Com isso, fazer com que a economia volte à sua normalidade. E se Deus quiser, isso acontecerá. A definição do valor do auxílio emergencial e a criação do Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família, vem causando divergências entre o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Durante a semana, Bolsonaro vetou a proposta do Renda Brasil feita pela equipe econômica, porque o texto previa a extinção de benefícios como o abono salarial. Hoje, Bolsonaro parabenizou a equipe da Esplanada dos Ministérios. E os aplausos que vocês destinaram há pouco, né? Eu quero, se não direcionar totalmente, repartir com os meus 23 ministros, que são pessoas excepcionais, escolhidas pelo critério técnico. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma videoconferência com o setor do aço brasileiro na noite de ontem, brincou com a bronca pública que levou do presidente Jair Bolsonaro no início da semana. Guedes afirmou que estuda os últimos detalhes da proposta de criação do Renda Brasil, que foi alvo das críticas de Bolsonaro. Nós estamos aí fazendo esse estudo final, essa reta final também do consumo privado de baixa renda, que é exatamente a questão de se aterrissamos do auxílio emergencial num auxílio um pouco mais baixo e vamos até o fim do ano, ou se já aterrissamos no Renda Brasil, que é uma construção mais robusta, mas que exige ainda alguns ajustes, né? Porque nós temos que fazer tudo dentro do teto, tudo com responsabilidade fiscal, tudo com transparência. Então, nossas conversas têm sido bastante intensas, estamos conversando aí todo dia. E aí o presidente foi lá saudar, lançar o V da vitória, o V da retomada lá com você. Eu fiquei aqui limpando papel, ainda tomei um vazamento, né? Que ele chegou lá e, pô, o PG mandou um negócio aqui, pô, não, assim não tá bom, não pode tirar do pobre pro mais pobre, não. Ainda tomei uma dessa, falei com ele, pô, presidente, isso aí, pô, carrinho, entrada perigosa, ainda bem que foi fora da área, senão era pênalti. Nos próximos dias, o Superior Tribunal de Justiça irá votar se mantém ou não o afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel. Hoje, o governador em exercício, Cláudio Castro, se reuniu com o secretário de Saúde. A pasta está no centro dos escândalos do poder estadual. O governador em exercício, Cláudio Castro, do PSC,
se reuniu com o secretário de Saúde, Alex Busquet, que apresentou uma mudança nos critérios de notificações dos casos de Covid-19 e reforçou o aumento na quantidade de testes aplicados. Na segunda-feira, Cláudio Castro fará uma reunião com todo o secretariado e também vai se reunir individualmente com os secretários de Fazenda, Planejamento, Saúde e o de Educação, para discutir a situação econômica do Estado e os protocolos de volta às aulas. Cláudio Castro assumiu o governo do Rio de Janeiro após o Superior Tribunal de Justiça afastar Wilson Witzel do cargo. O governador em exercício também é investigado no esquema de corrupção e ontem foi alvo de busca e apreensão. Cláudio Castro não deve fazer grandes modificações no governo nos próximos dias. Apesar de Wilson Witzel ter sido afastado por 180 dias, a situação ainda pode ser revertida, pois a decisão foi de um único ministro do Superior Tribunal de Justiça. Na próxima quarta-feira, uma corte especial formada por 15 ministros irá votar se mantém ou não o afastamento. Wilson Witzel, a primeira-dama Helena Witzel e mais 7 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a denúncia, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, Witzel montou uma organização criminosa dentro do governo do estado. A quadrilha foi dividida em 3 grupos que desviavam recursos dos cofres públicos. O esquema era liderado por empresários que lotearam as principais secretarias, como a da Saúde, para criar esquemas que beneficiassem as próprias empresas. O escritório de advocacia da primeira-dama seria utilizado para lavar o dinheiro. Na operação de ontem, os agentes cumpriram 83 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão. 3 pessoas estão foragidas. Em nota, o governador em exercício disse que a saúde é prioridade, por isso vai realizar o acompanhamento sistemático para manter ações na capital e no interior. Já a assessoria do governador afastado, Wilson Witzel, informou que ele passou mal na manhã de hoje e fez exames no Hospital Copador. Witzel está com inflamação na próstata, foi medicado e já retornou ao Palácio das Laranjeiras. E um incêndio em um dos maiores hospitais particulares de Brasília fez com que os pacientes fossem retirados às pressas. Felizmente, ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 10 horas da manhã. As chamas, misturadas a uma nuvem de fumaça escura, eram vistas de longe. Dezenas de pacientes foram retirados às pressas do prédio e levados para o estacionamento. Bombeiros e brigadistas do hospital agiram rápido e o fogo foi controlado em cerca de 20 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu no 5º andar, em uma área reservada somente para maquinários. A ação contou com 80 militares e 24 viaturas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os pacientes retornaram para os quartos no início da tarde. Em nota, o Hospital Santa Luzia, que também recebe pacientes com Covid-19, disse que todo o protocolo de segurança foi cumprido. E uma criança morreu queimada hoje em um incêndio em uma comunidade na zona leste de São Paulo. Só de olhar dá para ter uma dimensão do tamanho do estrago. O fogo destruiu ao menos 50 barracos desta comunidade, que fica na Penha, na zona leste de São Paulo. O incêndio teve início por volta das 7 horas da manhã e só foi controlado perto das 9. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o trabalho dos bombeiros para conter as chamas. Uma criança morreu. A vítima é um menino de 9 anos de idade. O corpo dele foi encontrado carbonizado pela equipe do Corpo de Bombeiros durante os trabalhos de rescaldo. A morte da criança, bem como as causas do incêndio, serão investigadas pela Polícia Civil. Segundo a família do menino, que não quis gravar entrevista, ele morava com mais 8 pessoas neste barraco, que foi totalmente destruído. Todos os demais ocupantes do imóvel conseguiram sair a tempo. A criança estava dormindo. O fogo também consumiu imóveis de madeira que ficavam embaixo do viaduto General Milton Tavares de Souza. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social estiveram no local para atender os moradores que ficaram desabrigados. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial, na Penha. E hoje também foi enterrado o corpo de uma outra menina também queimada, mas em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio. Durante o enterro, os pais da menina estavam desolados.
Juliana Duarte, de apenas 6 meses, morreu na tarde dessa sexta-feira. A bebê teve 37% do corpo queimado no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A menina estava na unidade para tratar de uma meningite e, como também tinha hidrocefalia, ela era internada com frequência. No dia 18 de agosto, a mãe de Juliana foi para casa e, ao retornar, encontrou a filha toda enfaixada. De acordo com as investigações, a menina teria sido queimada durante um banho quente dado por uma técnica de enfermagem. A polícia indiciou a profissional por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O hospital informou que abriu uma sindicância interna e afastou a técnica de enfermagem, que poderá ser demitida ao final do processo. A família da menina agora só espera por justiça. Foi negligência mesmo dessa profissional, que na verdade a gente não pode nem chamar de profissional, gente. Não tem nem como falar assim, é uma profissional pelo que aconteceu. E uma criança foi baleada enquanto brincava em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Caio Paixão de Souza, de 8 anos, estava com outras crianças na rua quando foi atingido na cabeça. Segundo testemunhas, criminosos em um carro passaram atirando contra outro grupo, mas a bala atingiu o garoto. Caio foi operado em um hospital de Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, e o estado de saúde dele é estável. A Justiça de São Paulo decidiu que o ex-médico Roger Abdelmaci deve retornar para a prisão. Devido à idade, ele estava preso em regime domiciliar desde abril por causa da pandemia. Com a decisão, Abdelmaci volta a cumprir pena no presídio de Tremembé, no interior do estado. Ele é condenado a mais de 173 anos em regime fechado por abusar sexualmente de pacientes. A promoção A Chave é Sua está na reta final, mas ainda dá tempo de ganhar, viu? Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, basta assinar o Rede TV Plus. Neste domingo, no Encrenca, o último Onix Plus automático 1.0 turbo pode ir direto para sua casa. E semana que vem, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedan. Então, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, pode usar cartão virtual e pagar no débito. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma pesquisa da Fiocruz aponta que os fumantes passaram a consumir mais cigarros durante a pandemia. Já são 40 anos que a Regina e o cigarro não se separam. Quando você está fumando aquele cigarro assim gostoso, te traz você ficar mais leve, sabe? Parece que é aquela coisa de momento, entendeu? Que você fuma, você esquece, é uma satisfação boa. E essa necessidade de fumar aumentou durante a pandemia. Hoje não estou podendo sair e não ter o convívio com as pessoas no dia a dia, faz com que eu tenha umas paradinhas maiores hoje dentro da minha casa para sair para fumar. Chega a mais de 10 cigarros por dia, bem mais de 10. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, mostrou que 23% dos entrevistados que eram fumantes aumentaram em cerca de 10 cigarros o consumo diário durante a pandemia. 5% disseram passar dos 20 ao dia. As pessoas confinadas em isolamento acabam utilizando o cigarro como uma fuga, para diminuir esse processo de ansiedade. A nicotina sempre foi usada para essa diminuição de ansiedade e isso, com certeza, nessa situação vem aumentando ainda mais. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, no mundo existem cerca de 1,3 bilhão de fumantes. Aqui no Brasil, são 22 milhões. O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo todos os anos, sendo 7 milhões de usuários diretos e cerca de 1,2 milhão por exposição ao fumo passivo. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, fumar é fator de risco para contrair infecções respiratórias e agravar essas doenças, incluindo a Covid-19. E um pulmão inflamado é sempre pior, caso você venha a ter contato com o coronavírus e pegue a Covid-19.
Nós sabemos que o fumante ele é um fator de risco para ter complicações pela Covid, pode facilitar o vírus. Regina sabe o mal que o cigarro faz e garante que vai cuidar mais da saúde quando a pandemia passar. Eu já estou trabalhando e estudando para uma melhora da minha saúde no futuro, sim. E após anunciar na tarde de ontem que iria suspender todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e as queimadas no Pantanal, o Ministério do Meio Ambiente mudou o posicionamento. Em nova nota, a pasta informou que o governo federal liberou os recursos que haviam sido bloqueados do IBAMA e do ICMBio. Dessa forma, as operações vão continuar normalmente. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. Hoje o país superou a marca de 3 milhões de recuperados. Quase 720 mil pessoas ainda estão em acompanhamento. O boletim do Ministério da Saúde também aponta que as mortes somam 120 mil. E o Rede TV News vai ficando por aqui. Boa noite. Wakanda Forever. Uma ótima noite para você, bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.